Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí vamos trazer o Maravilha para analisar aí a partida entre Corinthians e Palmeiras, que acontece logo mais às 18h30. E o Maravilha tá dizendo aí que os corintianos estão eufóricos porque ganharam o Platense fora de casa. Parece que ganharam a Copa do Mundo. Tão eufóricos, o Maravilha falou que estão dizendo que agora vão ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil, vão ganhar tudo, que agora é o dinizismo no Corinthians. Será? Tem esse trend aí no Instagram, né? Será? E aí vamos ver como é que vai ser. Vamos trazer o Maravilha aí, vamos analisar, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo e no final do vídeo eu vou trazer a classificação após os jogos de ontem. Alô, alô, galera do Corinthians, galera do Palmeiras. Neste domingo, 6h30 da tarde, tem clássico na Neoquímica Arena envolvendo Palmeiras e Corinthians. Esse jogo vai dar muito o que falar depois do jogo. No último jogo entre Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras ganhou de 1-0. Agora o Corinthians estreou aí na Libertadores, ganhando do Platense da Argentina por 2-0, com a estreia do Fernando Diniz. E até parece que depois desse jogo que eu já ouvi de corintiano, hoje foi uma coisa horrorosa. Não, é demais. Agora brasileiro é nosso. Copa do Brasil também nós vamos ganhar. Libertadores não tem pra ninguém. Calma. Calma que não é tudo isso não. O Corinthians só chutou uma bola no gol no primeiro tempo. Aliás, chutou 3 bolas contra o time argentino. E 2 entraram. E uma foi o Yuri Alberto, chegou cara a cara e perdeu o gol. O time tomou sufoco no primeiro tempo, a torcida vaiou no final do primeiro tempo e protestou depois que o jogo acabou, pedindo empenho total contra o time do Palmeiras. O técnico Diniz vai ter o que tem de melhor, Depay mais uma vez está fora de campo e fora do jogo. E eu falo para você, corintiano, o Depay não vai jogar mais porra nenhuma no Corinthians até a Copa do Mundo. E ele está se poupando para jogar na seleção da Holanda. Qualquer um de nós faríamos a mesma coisa. Você iria perder uma Copa do Mundo para jogar uma partida pelo Brasileiro ou duas? Jamais. Navu jamais, como diria o francês. Não vai. Agora, o Palmeiras não vai ter o Arias. O Vitor Roque é dúvida se joga ou se não joga, porque ele faz falta, né? Agora não sei se está inteiro, ele tomou uma pancada no tornozelo faz tempo, mas já treinou, inclusive, mas não está escalado, não está confirmado. Quem está indo bem é o Sousa, então é um clássico muito equilibrado. Eu confesso que está meio difícil apontar. Agora, pela empolgação, né, do Corinthians, até parece que o Corinthians vai chegar e vai massacrar o time do Palmeiras. E não é bem assim não, hein? O Palmeiras, mesmo sem ter aí o Flaco Lopes, ou sem ter Vitor Roque, mas o Flaco Lopes está no jogo, porque o Palmeiras tem peças de reposição. Então o jogo promete, o Verdão é o líder do Brasileirão com 25 pontos, com 8 vitórias, mais um empate e uma derrota. O Corinthians só tem 10 pontos, 16º colocado, está a 2 pontos da zona da degola. Eu espero ver um grande jogo entre Palmeiras e Corinthians. Time por time, Palmeiras é mais time. Empolgação por empolgação, o Corinthians é mais empolgação, porque o jogo é na Neoquímica Arena. O que eu espero ver é um bom jogo, um bom espetáculo entre o time do Corinthians e o Palmeiras na Neoquímica Arena, domingo, 6h30 da tarde. E se for pro gol Palmeiras ou Corinthians, é só me chamar que eu vou, eu quero é mais. Eu quero ver o que vai acontecer, que a coisa vai pegar. E vou falar mais uma coisa, a coisa vai torar domingo, porque os caras vão chegar ao pau, hein? Domingo os caras vão chegar ao pau, tô falando hoje, antes do jogo que vai acontecer domingo, eu quero é mais. 746 minutos em campo, 3 gols marcados, 1 assistência, 186 minutos e meio para marcar. Ele precisa de quase 190 minutos para marcar. A questão é que nos últimos jogos o Arias cresceu muito de produção, né? Vinha numa sequência boa. Eu estou equivocado, Felipe? Não, vinha jogando muito bem. Ele é o líder de percentual ali de vitórias, né? 89%. Quando o Arias está jogando, o Palmeiras não perde. Então é o jogador que tem números impressionantes do Palmeiras desde que chegou. Ele não é um artilheiro e nunca foi um artilheiro, nem no Fluminense, nem na Inglaterra, mas é um jogador que constrói muitas jogadas, que dá muitas opções, prende muito bem a bola. O Arias é veloz.
Ele tem velocidade, mas é um jogador que cadencia muito bem o jogo. E sem o Arias, o Palmeiras é o ponto de interrogação ali no ataque do Palmeiras, porque o Vitor Roque, ele não tem condição física de jogar os 90 minutos. O Paulinho segue fora. Você não tem o John Arias, você tem o Flaco Lopes. E aí você vai colocar quem? Você tem como opção ali para jogar o Ramon Sosa. Entrou bem contra o Júnior Barranquilla e tal, mas não é um jogador super regular. Ou quem sabe o Luigi. Ou então o Abel pode mudar o esquema, dando opção ali de colocar 3 volantes, trazendo o Lucas Evangelista para jogar do lado do Marlon Freitas e do Andreas Pereira, aí muda um pouco o esquema. Então existe esse grande ponto de interrogação. A informação que eu tenho é que o Vitor Roque vai ser relacionado para o jogo de amanhã, mas que não deve jogar os 90 minutos. Então a gente não sabe se o Abel vai começar com ele ou se vai utilizar ele no segundo tempo. É bem provável que ele ganhe alguns minutos na partida de amanhã e aí é um jogador importante que poderia substituir o John Arias. Mas hoje, ô Tomás, o John Arias é, ao lado do Flaco Lopes, os 2 principais jogadores do Palmeiras. Do outro lado, o Coringão não tem Memphis Depay, mais uma vez segue se recuperando de contusão, aí sonhando, né, com a recuperação plena para poder jogar a Copa do Mundo, e o corintiano espera que ele possa jogar algumas partidas no Timão ainda antes da Copa. Mas tem Fernando Diniz, pela primeira vez dirigindo o time no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, como eu lembrei, Felipe, nessa temporada no Campeonato Paulista, conseguiu dominar o Palmeiras em alguns momentos e perdeu o jogo. No ano passado teve ali um histórico muito bom, mas sempre jogando de maneira reativa no contra-ataque. Como é que você imagina a partida de amanhã, independentemente de favoritismo de quem vai ganhar? Gato e rato, Palmeiras em cima, o Corinthians, por jogar em casa, tentando dominar dessa vez? Olha, o Corinthians do Dorival poderia ser reativo. Eu não vejo o Corinthians de Diniz ser um time reativo. Corinthians de Diniz é um time que propõe jogo. Ah, mas só em uma partida? Não, é a história do Fernando Diniz. É a história do estilo, da filosofia, do que ele entende de futebol. É um treinador que fica com a posse de bola, que quer propor o jogo, que quer sair jogando. E ali, a minha grande curiosidade é para saber se ele vai, para o jogo contra o Palmeiras, como foi pela Libertadores da América, utilizar o Garro e o Breno Bidon. Deixa o time mais leve, um time ali mais ofensivo, né? Ou ele vai colocar o Carrilho, entende que o Palmeiras é o líder do campeonato, eu vou dar uma segurada aqui. Não sei, mas eu imagino que o Fernando Diniz, jogando em casa, na sua estreia como treinador do Corinthians na Neoquímica Arena, deve manter o time que ele tem na cabeça de sempre propor jogo e ter a posse de bola, o controle, a posse de bola, que é o que o estilo do Fernando Diniz diz a carreira toda. Agora a parte mais difícil, Felipe, bola de cristal. O que diz a sua para o derby amanhã, Corinthians e Palmeiras? Olha, fiquei em cima do muro, né, no jogo do Grêmio contra o Internacional, mas não é porque eu vou ficar em cima do muro de novo agora, mas é que eu acho que é um jogo de empate, né? É um jogo ali, e eu acho que é empate com gols, tá? Pode ser um empate emocionante, 1-1 ou 2-2, né? Um empate com gols. Espero, a minha torcida, que não tenhamos problemas de arbitragem, né? Nenhuma polêmica, nenhum pênalti, nenhum cartão que não é marcado ali no campo ou que o VAR não acione ali o árbitro para corrigir algum tipo de erro. Eu espero que seja um jogo limpo ali de 2 equipes. São 2 excelentes treinadores, né? Dos melhores que temos no futebol brasileiro. O Abel Ferreira com mais história e bagagem ali de títulos, mas o Diniz eu gosto muito dele também. E eu espero que seja um jogo com gols, mas com empate. Nosso Felipe Bezerra na produção está dizendo que vai ser 1-0 para o Corinthians. Júlio Gomes ontem, depois do jogo, disse que o Corinthians vai ganhar. Vamos equilibrar isso aí? Carlinhos Bala, quanto é que vai ser Corinthians e Palmeiras amanhã? 1-1. Achei que o Carlinhos, que o Bala ia cravar a vitória do Verdão dele, mas 1-1 para o nosso Carlinhos Bala também. Falando ainda do Palmeiras, mais um pouquinho. Na tarde desse sábado, o Verdão publicou uma nota oficial em suas redes sociais, criticando duramente a decisão do STJD, que negou o efeito suspensivo para a punição de 8 jogos imposta ao técnico Abel Ferreira. Além da indignação com a situação do treinador português, o Alviverde também questionou a CBF pelo adiamento do clássico entre Fluminense e Flamengo. O jogo estava marcado para esse sábado. Em nota, o clube afirmou que a sanção aplicada ao seu comandante foge aos preceitos historicamente adotados pelas comissões disciplinares. Aí a publicação do Palmeiras, meu caro Felipe Melo, sobre essas 2 questões. Flamengo e Fluminense, lembrando que o Fluminense também topou o adiamento, e sobre essa suspensão para muita gente rigorosa ao Abel Ferreira, o técnico
que mais reclama no futebol brasileiro e dessa vez tomando aí uma punição bastante contundente. 8 jogos. Bom, sobre essa punição de 8 jogos, eu até acho que o Abel Ferreira teria que ser punido realmente pelo tanto o excesso de reclamação e o histórico que ele tem como treinador do Palmeiras e os tantos cartões que ele toma. Agora, a decisão de não conceder o efeito suspensivo, ali para mim eu achei que realmente o Palmeiras tem razão em reclamar, porque todo mundo consegue o efeito suspensivo. Por que o Abel Ferreira não vai conseguir? Por que o Palmeiras agora não consegue esse efeito suspensivo? O julgamento é na próxima quinta-feira. O julgamento no pleno do STJD. Então, na quinta-feira, vai ser definido realmente se o Abel vai ficar com 8 jogos ou se os 2 que ele já cumpriu tá ok. Enfim, até lá, o Abel Ferreira poderia ter ali o efeito suspensivo e a defesa do Palmeiras ter tempo ali para analisar, enfim, para se defender no julgamento que é na quinta-feira. Eu falo isso porque todo mundo consegue esse efeito suspensivo e o Palmeiras tem razão de chiar, tem razão de reclamar por esse efeito suspensivo não ter sido concedido agora, já que em 8 jogos que ele tomou, ele já cumpriu 2 jogos. O outro ponto, Palmeiras não tem nada a ver com o Fluminense e com o Flamengo. O Flamengo se resolveu com o Fluminense, o jogo é Fluminense e Flamengo. O Flamengo pediu para o Fluminense aceitou, a CBF acatou e o jogo mudou. Eu acho que o Fluminense ganhou ainda mais tempo para se preparar, então o Fluminense teve mais dias para se preparar, ele jogou na terça-feira, né? Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo vai chegar mais inteiro do que o Flamengo na partida deste domingo, né? E o Flamengo teve um problema, que pode acontecer com qualquer outra equipe, ô Tomás. Então, assim, se eles se resolveram, por que o Palmeiras tem que entrar ali e achar ruim uma decisão que os 2 outros já se resolveram? Deixa para eles. Então, acho que ali o Palmeiras não tem que se meter, não. Eu concordo em parte com você, Felipe, porque, claro, o Fluminense não se incomodou e é o adversário direto, mas o Palmeiras é o adversário na briga pelo título. Eu acho fantástico que a CBF tenha essa preocupação com o Flamengo. Poxa, teve problema na viagem, como você lembrou, vamos adiar o jogo. Eu só entendo que daqui para frente ela tenha que mostrar essa preocupação sempre, com o Flamengo, com o Vasco da Gama, com o Bangu, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o 15 de Campo Bom, que eu acho que super justo quando a entidade, né, que comanda o futebol no Brasil tem a preocupação com os seus times, com as suas equipes, que essa preocupação continue em outros momentos. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Corinthians e Palmeiras. Tem tudo para ser um jogaço e o Verdão vai em busca aí dos 3 pontos. Trazer aqui agora a classificação do Campeonato Brasileiro. Tivemos ontem Vitória e São Paulo 2-0, Remo e Vasco 1-1, Bahia venceu o Mirassol 2-1, Santos venceu o Atlético 1-0 e o Clássico Grenal 0-0. Aí hoje tem Atlético Paranaense e Chapecoense, Botafogo e Coritiba, Fluminense e Flamengo, Corinthians e Palmeiras e Cruzeiro e Bragantino. Aí temos ali a classificação, Palmeiras 25, Fluminense 20, São Paulo 20, Bahia 20, Flamengo 17. Pessoal, trazer aqui algumas estatísticas do campeonato. Deixa eu colocar aqui nas estatísticas. Os maiores públicos até agora. O Flamengo está em primeiro, né, com 65 mil pagantes. Em segundo, no caso, Flamengo e Santos. Depois Flamengo e Remo, 59 mil pagantes. No Morumbi, São Paulo e Palmeiras, 54 mil pagantes. Deixa eu ver o maior público do Palmeiras. Aí tem Flamengo e Inter, 52 mil. Flamengo e Cruzeiro, 44 mil. Bahia e Vitória, 43 mil. Bahia botando muita gente, em Bahia e Palmeiras 41 mil, Corinthians e Flamengo 41, Bahia e Fluminense 40, Cruzeiro e Santos 39, São Paulo e Cruzeiro 36, Palmeiras está aqui, ó, o maior público do Palmeiras foi contra o Mirassol, 35 mil pessoas contra o Mirassol. Aí tem aqui maiores rendas, né? Flamengo 3 milhões e 800 contra o Santos,
Cruzeiro 2.400.000 contra o Santos também. O pessoal gosta de jogar contra o Santos, né? Gosta de ir no jogo contra o Santos. Deve ser por causa do Neymar, né? Apesar que o Neymar não joga fora de casa. Aí São Paulo e Palmeiras 2 milhões. Aí tem aqui renda bruta, né? Renda bruta não vale de nada, né? Porque tem que descontar as coisas para chegar na renda líquida. Aí menores públicos, ó, o Bragantino disparado aí, ó, botou 2.300 contra o Atlético, 3.400 contra o Atlético e o Mirassol 3.500 contra o Bragantino. Os três do Bragantino, até o Bragantino fora, ninguém quer ver Bragantino. Menores rendas, Botafogo ficou devendo, né, 197 contra o Mirassol e o Bragantino joga em casa e fica devendo, ó. Deveu contra o Atlético, deveu contra os dois Atléticos, né? Aí menores renda aqui também, devendo. Maior número de vitórias é o Palmeiras, tem 8. Maior número de vitórias. Menor número de vitórias, Chapecoense só perdeu uma, Cruzeiro só ganhou, né? Chapecoense só ganhou uma, Cruzeiro só ganhou uma, Mirassol só ganhou uma e o Remo também só ganhou uma. Quem perdeu mais? Quem perdeu mais foi o Mirassol, perdeu 6. Quem perdeu menos? O Palmeiras. Palmeiras só perdeu um jogo até agora. Melhor ataque, Palmeiras, 21 gols. Pior ataque é o Corinthians, 8. Aí, ó, 8. Só fez 8 gols no Corinthians. Melhor defesa é o Flamengo, só tomou 9 gols. São Paulo também, só tomou 9. Os dois. Pior defesa é do Cruzeiro, que já levou 20 gols. Aí vamos ver mais aqui, ó. No ranking aqui, ó, das torcidas, ó, média de público. A média de público do Flamengo, ó, 55 mil. Bahia está em segundo com 36 mil. Palmeiras está aqui na 10ª colocação com 19 mil, porque tem uma questão também. Porque aqui conta o jogo do Palmeiras na Arena Barueri, né? Por isso que cai aqui do Palmeiras. Porque no Allianz Parque dá bem mais gente do que na Arena Barueri. Mas como é mano do Palmeiras, entra aqui no ranking também. Vou colocar aqui para vocês agora. Artilharia. Artilharia, o Carlos Vinícius do Grêmio tem 7 gols. Caleri do São Paulo, 6. Aí com 5, Viveiros do Atlético Paranaense e Danilo do Botafogo. Do Palmeiras, aqui o Alan tem 3, Flaco Lopes 3, John Arias 3 e Vitor Roque 3. Ó, o Vitor Roque sem jogar tem 3 gols. Comparativo, botar aqui o comparativo entre Palmeiras e Corinthians. Só que é só brasileiro, tá ok, pessoal? Aqui é só brasileiro desde 71. Botar o Corinthians joga em casa, mas acho que isso aqui não faz diferença, não. Mas só para seguir o padrão de casa, eu acho que não tem diferença. Ué, não deve botar aqui não? Saiu? Ué, deu ruim? Deixa eu voltar aqui. Botar aqui agora. Tá dando ruim. Ah, tá certo. Corinthians e Palmeiras. É só de 71 para trás, para frente, tá ok, pessoal? Não conta lá os outros anos, não. Olha o comparativo aqui, ó, de 71 até 25. O Corinthians tem 19 vitórias, o Palmeiras tem 24. Aí, empate, derrota, gols. Corinthians fez 61, Palmeiras 83. Aí gols como mandante, gols como visitante, gol sofrido como mandante e tal. Então, pessoal, ó, de 71 até 25, o Palmeiras tem 24 vitórias e o Corinthians tem 19. Aí tem aqui o último jogo pelo Brasileiro. Foi 1-1 na Neoquímica Arena. Piquerez fez gol contra e o Vitor Roque fez de pênalti. Foi o último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Aqui é só brasileiro, pessoal. Então tá aí as estatísticas aí desse momento do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.